Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar borboletas. E o texto que eu escolhi está em Salmos capítulo 107, o versículo 6, que diz assim: E clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Aqui nós temos o risco, que você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Eu vou começar fazendo o fundo. Eu quero fazer um fundo molhado com água. Então, como eu já tenho acabamento, eu não posso correr o risco da água trazer a tinta e manchar aqui o bordado. Então, eu vou passar uma pincelada generosa de clareador. Não é diluente, tá? É o clareador. Aqui, ó, tô trabalhando com o pincel número 16 e tô deixando mais ou menos aqui, ó, 2 centímetros de clareador. Não é só passar esfumado, tá? Tem que passar percebendo que o clareador tá penetrando no tecido. Isso daqui vai, tipo, impermeabilizar aqui um pouco a água, ela não vai crescer. Pronto, ó, 2 centímetros, bem preenchido. Agora, ainda para proteger um pouquinho mais, eu vou colocar o meu paninho assim, ó, cobrir aquele pedacinho onde tem o clareador também. Agora eu vou borrifar água aqui nesse fundo, vou espalhar um pouquinho com a mão. Aqui pra cima pode borrifar água tranquilamente. Eu vou trabalhar com esse mesmo pincel, vou usar aqui um pratinho e eu vou começar com o verde kiwi. Tiro o excesso e eu vou fazer assim, ó, eu quero uma claridade aqui. Não deixa aquela linha muito forte. Você tem um pouco de água, isso ainda vai diluir essa tinta, mas assim, eu quero uma outra claridade aqui, ó. Isso não tem no teu risco, porque você vai fazer só no olho. Um pouquinho mais de tinta. E eu quero uma outra claridade aqui. Isso daqui vai dar a impressão que elas estão voando. Só que atrás tem mato. Agora eu vou pegar um pouquinho do verde pântano. Vou dar uma misturada. E vou fazer umas pinceladas. Ó, eu não tô fazendo, na verdade eu tô fazendo um fundo. Só que eu tô colocando naqueles espaços e tô fazendo assim tudo manchadinho. Naqueles espaços que ficaram vagos. Mais um pouquinho, tirei o excesso ali porque eu quero pouquinho. Aqui eu vou deixar um pouquinho também. Faz assim meio cruzando, meio deixando manchas mesmo, tá? A gente não tá vendo o que tá atrás, mas aqui atrás tem uma porção de mato, tá? Temos flores, temos, sei lá. Imagina aí na sua cabeça. Lembrando que tem que estar bem úmido para você conseguir que fique assim suave. Se você não tiver molhado, passar essa pincelada de verde pântano aqui vai ficar forte. Ó, você viu que eu tô cruzando? Depois, a borboleta ela vai chamar mais atenção do que isso aqui. Aqui eu nem vou circular lá em cima, tá? Cruzar um pouco. Ó, tô pegando aqui. Um pouquinho aqui também.
manchei tudo. Se você não gosta, tem gente que não consegue deixar assim meio manchado, você pode fazer aquele fundo bem certinho, não tem problema nenhum. Procura deixar a mesma distância aqui, ó, de fundo. Aqui só o pincel sujinho mesmo. Já tá bem equilibrado. Se você perceber que ficou alguma mancha, assim, que não tá bem diluído, você pode ainda borrifar um pouquinho mais de água. Essa água vai espalhar e vai fazer com que isso aqui fique tudo manchadinho. Agora a gente vai esperar isso aqui secar. Porque se colocar a tinta na borboleta agora, o tecido tá úmido. Então, a borboleta também vai expandir. Então, deixando para que seque. Pode tirar o pano. Você viu como a tinta, ela não vai crescer para cá. Daqui 1 hora, mais ou menos, eu volto pra gente concluir a pintura. Aí, isso daqui já vai estar seco. Daí, você vai conferir como é que ficou. Olha só, tá quase seco. Ele não vai modificar mais. Viu como ficou bem clarinho? E olha aqui, quando eu passei o clareador, a água não desceu, não borrou o meu acabamento que já tá pronto. Nós vamos começar por aquela borboleta que tá ali em cima. Eu vou usar uma série de pincéis número 2, tá vendo? Todos estão aparadinhos, estão gastos. Então, eu vou trocando, porque eu gosto do pincel sempre durinho. Quando um tá mole, que eu preciso lavar, eu pego o outro. E assim, nós vamos construindo. Vamos começar por essa borboleta ali em cima. Nós vamos começar colocando o preto. Então, vou preencher essa área aqui. Essa área aqui. Fiz toda a linha de volta. Aqui, você viu que tem um risquinho aqui, ó. Eu vou colocar o preto aqui pra trás. Ó, até o risquinho aqui que eu deixei assim meio irregular. Porque não tem uma linha. Aqui pode até deixando meio esfumadinho. Essa beirada aqui, você pode até já puxar um preto aqui em volta desse espaço. E aqui eu já vou puxar até embaixo também, bem no contorno. Aqui ele vai subir. Aqui vou esfumar. Agora eu preciso lavar o pincel. Deixar ele bem limpinho para pegar o vermelho vivo. E o vermelho vivo fica bem purinho aqui nesse lado de cá. Aqui preenche. E aqui, ó, já vai fazendo uma passagem de cor. Olha como o vermelho aqui já ficou bem mais escuro. Aqui ainda tá purinho. Quando chegar aqui, você vai preenchendo e já vai misturando no preto também. Ó, preencho e já dou uma misturadinha. Porque entre o vermelho e o preto não tem linha. Ele vem até aqui. Aí aqui você dá uma misturada. Pronta essa parte. Agora, eu já vou pegar de novo o preto. Eu vou preencher aqui o corpinho, porque a gente precisa dele seco daqui a pouco. Então, antes de fazer a parte de lá, eu já vou deixar ele preenchido. Deixa essa parte aqui secando. Lavo bem o pincel. Agora, eu já vou colocar o preto aqui, tá vendo? Essas partes aqui, por exemplo, ó.
eu tenho umas pintinhas brancas aqui, mas eu já vou preencher de preto. Aqui também eu tenho 2 pintinhas brancas, mas esse espaço aqui, ó, é preto. Aqui dá até para salvar e deixar o buraquinho para pôr o branco depois. Aqui também eu tenho uma pinta branca. Essa parte aqui é a asa de baixo, é a segunda asinha. E até aqui, ó. Já tô fazendo a linha de levezinho. Aqui a sombra já fica no de trás. Pronto. Estas manchas aqui são pretas também, mas eu vou deixar para depois. Agora eu vou preencher de amarelo essa área toda aqui e essa área aqui. Agora que eu preenchi, eu vou pegar um pincel zero, o preto. Meu pincel zero tá bem fininho. Eu vou fazer isso aqui, ó, risquinhos. Você viu que tá bem fininho esse risquinho, quase nada. E depois eu vou pegar o meu pincel 2 limpo e seco e vou passar em cima desse risquinho. Ele vai dar uma esfumada, ele vai ficar mais leve. Eu vou fazer isso aqui também. E aqui, ó, já tem o desenho de onde você vai passar o teu risco. Esse daqui é aqui, ó. Depois aqui eu tenho outro que some por ali, porque isso daqui são outras manchinhas. Aqui. Esse ele vem encontrar aqui embaixo. Ó, você vai seguindo aí o teu risco. Você viu que eu tô pegando tinta? Coloco ali e venho puxando o pincel. Tem que ficar muito pouquinha tinta, porque se ficar muita tinta, quando você passar o outro pincel por cima, vai ficar preto. Isso aqui não vai ficar amarelo. Aqui tem mais um. E esse daqui tem mais um aqui. E eu vou fechar ele aqui. Você sabe que as borboletas, elas não são todas iguais. Esses desenhos aqui, da mesma espécie, eles são diferentes. Agora eu vou passar o pincel. Cuidado, teu pincel tem que estar seco. De leve, de leve. Se tiver muita tinta aqui, ó, você tem que tirar, tem que lavar o pincel e tem que secar. Porque se você sujar com o preto e vier passando no outro, você corre o risco de deixar um preto muito grande. Se você não passar esse pincel por cima, olha a diferença que dá. O risco fica meio na superfície. Assim, a tinta, ela vai entrar no tecido. Agora, eu vou preencher estas manchas aqui com o preto também. E elas não são bolinhas, mas também não são quadradinhos, elas são irregulares. Pronto, todas as manchinhas. A gente espera um pouquinho, porque isso daqui tem que secar para trabalharmos o branco. Enquanto isso, eu vou usar o preto e o meu pincelzinho zero para fazer as patas. Se a sua tinta tiver dura, você deve diluir um pouquinho, porque senão você vai fazer muito grosso. Aqui é quase que anteninha. Aqui eu não enxerguei as outras patas, só enxerguei essas.
E agora eu vou colocar bolinhas brancas nesse corpinho. Com o pincel 0. Isso daqui não é tão certinho assim, é bem irregular. E tem uns pontinhos menores, tem uns pontinhos maiores. Uma aluna me passou foto e ela observou, Lu, olha que lindo, o corpo dela cheio de bolinha. E realmente, é muito lindo. Agora eu já vou colocar o branco aqui, ó. Venho preenchendo estas áreas maiores com o pincel número 2. Aqui também. Agora com o pincel 0, eu tenho nessa parte maior aqui, eu tenho uma pinta. Aqui do lado tem mais uma pintinha. Aqui eu tenho essa daqui e tem mais uma pequenininha aqui do lado. Agora a gente vai começar aqui em cima, nessa parte de fora, nessa área aqui, eu tenho 3 assim, ó. Menorzinha, maiorzinha, maiorzinha. Depois, nesse espaço aqui, eu tenho assim, ó, 2, 2, 2, 2. Quando chega aqui, já fica um pouquinho maior. Aqui eu trabalhei com pincel assim, aqui eu vou trabalhar com pincel atravessado. Até aqui, ó, que tem que ter 3, não pode passar pra cá, porque essa linha aqui, tô separando aqui, mas na borboleta mesmo nem tem, tá? Isso aqui, ó, é a linha dessa asa. Aí, essa parte aqui toda é assim. Cada espaço desse aqui, você tem 2 risquinhos. 2 aqui. 2 aqui. Aí, pra cá, a mesma coisa. Cada espaço desse tem 2 risquinhos assim. Até aqui. Aqui eu só enxergo um risquinho. Aqui em cima, nesse branco, eu tenho aqui um contorninho com preto, ó. A divisão. A parte de cima, o preto tem um contorno um pouquinho mais forte, um pouquinho mais grosso. Até aqui eu tenho contorno, nesse aqui eu não vejo. Mas eu vou pôr também. Aqui tem um risquinho. Eu vou pegar um pouquinho do vermelho. Vou tirar o excesso aqui no pratinho, ó. Pouquíssima tinta. E vou colocar aqui uma ligeira sombra. Nessa parte amarela, que é bem em cima do amarelo, tá? Não coloca em cima do preto, não. E esse aqui embaixo tem um pouquinho mais compridinho. Essa borboleta tá pronta, vai ficar assim, fácil, né? Bem simples. Agora, nós vamos fazer essa outra aqui da esquerda. Essa borboleta aqui, nós vamos trabalhar preto e branco. Primeiro, eu vou colocar a parte branca. Toda essa área aqui. Essa área aqui. Aqui tem um espaço que é preto, depois essa ponta ali. Depois a gente faz essa daqui da frente. Essa asa aqui tá por trás. Eu tenho também aqui, ó, 2 bolinhas. Bolinhas, maneira de dizer. São 2 espaços. E tem um espaço aqui mais compridinho.
com o branco. Pronto, agora eu vou pegar um nada de preto. Peguei muito pouquinho. Se você tem dúvida, ainda pode tirar. Você pode tirar o excesso aqui, ó, no pratinho. É muito pouquinho mesmo. E você vai fazer uma sombra. Aqui tem uma linha. E você vai fazer uma sombra aqui, ó, separando as duas partes da asa. Isso. Com esse restinho de tinta aqui, eu vou fazer... Eu tô simulando. Na verdade, isso daqui é bem branco. Mas eu só tô puxando aqui, ó. Simulando linhas ali. Agora, nós vamos trabalhar aqui o corpinho dela, enquanto seca essa parte ali, porque a gente vai pôr... É porque essa parte da asa tá por cima do corpinho. Eu vou colocar... Cadê? Tijolo. Você pode usar caramelo, pode fazer uma misturinha aí, pode usar laranja mesmo. Mas primeiro eu vou colocar a linha aqui, ó, de cima com o branco. E agora eu vou pegar um pouquinho desse tijolo. Meu pincel tá sujo de branco. Ó, o que que vai acontecer? Vai ficar sombreado. Aqui um pouquinho mais escuro. Essa parte aqui já é um pouquinho mais forte. Eu não lavei meu pincel, então ele tá com branco ainda. E eu aproveito esse branco. Aqui a cabecinha ficou apagada, mas a cabecinha dela é preta. Então eu já vou pôr aqui, ó. Quando eu passei a água, desmanchou o risco. Aqui embaixo da asa, mas no corpinho tem uma parte escura também. Aqui uma partezinha escura. Ficou tudo apagadinho. Com esse pincel 2 eu vou pôr aqui nessa parte do corpinho, tem 3 manchinhas brancas, que são um pouquinho mais apagadas. Eu coloquei a tinta, agora eu tô passando o pincel em cima para tirar o excesso, sem esfregar. Só coloco o pincel e tiro, ó, aperto. A tinta vai mesclar com a tinta de baixo e vai ficar mais apagadinha. E agora o corpinho dela tem um contorno. É uma coisa bem suave. Se falhar um pedacinho, não volte consertar. Essa parte aqui fica mais escurinha, então eu peguei um pouquinho mais de tinta. Dou uma esfumada. Essa parte aqui tem umas puxadinhas assim, entre as manchinhas, tá vendo? Cabecinha. Vou pegar um pincel mais fininho, ele tá mais gasto. Aí eu vou começar aqui, ó. Vou separando. Você viu que eu carreguei só uma vez de tinta, deu pra fazer 4. Aí o quinto e o sexto. Em cada espaço desse tenho 2 pintinhas, olha que graça. No último não tem. Aqui também eu tenho um contorninho bem suavezinho. Já vou aproveitar esse meu pincelzinho, vou fazer aqui as anteninhas. Estas patinhas. Na cabecinha nós temos uma manchinha maior e uma menor. Então, ali ainda tá muito molhado. Então, nós vamos fazer o branco dessa parte aqui. Você pode reforçar um pouquinho o risco. E aí, você passa o branco em cima de leve, que o risco aparece, ó. Aí, você não vai perder ali as linhas. Então, vou encher de branco essa parte aqui e esta parte aqui.
Ó, isso e isso. Preenchi aqui, já preenchi ali em cima aquela pinta. E eu vou colocar o branco aqui também. O risco aparece, então eu não tenho problema para achar onde que tá o detalhe. Nessa parte, agora eu vou pegar um pouquinho do tijolo, tiro o excesso, porque aqui é tudo muito pouquinho essa tonalidade. E essa parte aqui, ó, eu faço uma sujeirinha com a cor tijolo em cima. E agora aqui, tá vendo essa parte? Aqui tem uns risquinhos também. E eu nem tô enxergando direito. Ainda mais que eu tô esfregando, mas isso aqui depois a gente faz. Ó, começa aqui, bem na linha. Aqui fica mais fortinho, daí você vem limpando o pincel aqui pra trás. Aqui posso até passar com o tijolo, um pouquinho de tijolo, uma linha embaixo. Assim. Nessa asa aqui, nós temos essa que tá na frente e aquela que tá atrás. Peguei um pouquinho do preto, sujei o pincel e a sombra fica nessa parte aqui, ó. Aqui ficou por baixo, aqui vai ficar por cima daquela. E cada entradinha dessa daqui, ó, é uma linha bem suave, que você vai fazer só com o pincel sujinho. Agora eu vou fazer esses riscos aqui, ó. Seria com o pincel 0, só que é bem mais fácil fazer com esse pincel. Se ficou muito grosso, você vai fazer isso aqui. Você vai pegar um pouquinho do branco, vai colocar na área branca, vai lidando com o pincel, vai empurrando. Aqui, ó, eu vou fazer aqui pra você ver. Pego um pouquinho de tinta no pincel, coloco aqui no branco e vou empurrando. Olha como a gente consegue reduzir bastante. E ele vai ficar bem fininho. Ó, bem pouquinho. Agora, ainda não secou totalmente, mas eu já posso colocar o preto com cuidado. Toda essa área que sobrou aqui vai ficar preto. E eu já vou começar colocando. Quando você estiver preenchendo essa área aqui, ó, de preto, você não deixe redondinho aqui. Ele fica assim, ó. Você vai dando puxadinha de pincel. Onde tem essa marcação, esse risquinho, deixa um pouquinho maior. Aí, aqui em cima, você vem fazendo assim. Aqui preenche, normal. Na bordinha, você dá puxadinhas com o pincel. E isso você vai fazer aqui também, tá? Aqui, ó, vai fazendo assim, dando puxadinha. Não é redondinho certinho, é assim, bem irregular. E aqui também. Olha, já preenchi. Agora, com o pincel 0, com aquele bem fininho, vou fazer aqui, ó. Um risquinho aqui. Aqui eu tenho assim, ó. É bem interessante. Depois mais um aqui. Tem que tomar cuidado para colocar o dedo aqui, porque se colocar em cima vai manchar tudo. Aqui faz um redondo. Depois tem um assim. Essa parte aqui, ó, você vai pôr, tem umas entradinhas, tá vendo?
é assim, ó, meio atravessado. E aqui tudo tem contorno. Vou pôr o dedo aqui em cima do branco. Mas não é uma coisa muito certinha. Aqui fica um mais comprido. E aqui é o final, que tem um contorno preto maior. Aqui, essa parte também, aqui fica mais redondinho e desce um risquinho assim, bem fininho. Agora, aqui, essa ponta, ela tem um contorno também, e é um contorno assim um pouco mais grosso. Pode fazer o contorno assim inteiro. Aqui ele desce, esse contorno ele desce um pouquinho e some antes de chegar no final. Do lado de cá também, contorno. E agora tem uns detalhes. Aqui, onde tem esse fundinho, você puxa o pincel assim um pouquinho mais. E depois aqui, você puxa um risquinho um pouquinho mais pra cima. Essa parte de cima aqui, ela fica bem irregular também. Assim acho que já ficou bem legal. Aqui também, ó, tem mais 2 risquinhos. Eu vou separar esse último aqui também. Aí. Aqui nessa parte tem uma pontinha branca, um meinho branco aqui, não tem o contorno fica, digamos, por dentro, ó. Cada partezinha dessa daqui que dá uma entradinha, passa reto o branco aqui. É bem assim mesmo, fica parecendo, aqui tem um pontinho ainda, parecendo que não tem acabamento, né? Mas a borboleta de verdade é desse jeito ali. E outro detalhe, eu acabei forçando aqui o cinza, mas é esse daqui que tá por cima, ó. É essa asa aqui. Eu entrei muito ali e fiz isso com cinza, mas o cinza faz isso. Aqui, isso daqui eu acho que já resolve. É só você prestar atenção no seu risco, que ele vai certinho. Agora, nós vamos fazer a outra borboleta. Essa daqui, eu vou começar colocando preto aqui, ó, no corpinho dela. Agora, eu tenho uma sequência de azuis aqui. Primeiro, eu vou colocar essa última camada aqui de branco. Você viu que a gente tem uma linha mais forte aqui e uma mais forte ali. Então, essa camada aqui, ó, eu vou preencher com o branco. Ela é cheia de curvinhas. E é bom dar uma respeitada na curvinha, que vai ficar mais fácil depois. Vou preencher essa bordinha e essa bordinha aqui, ó. Eu acho que vai ficar mais complicado fazer assim. Então, eu vou fazer isso, ó. Eu vou colocar o branco até a segunda linha. Vou fazer um pedacinho aqui, que é a mesma coisa, eu vou fazer do lado de lá. Ó, coloquei o branco. Agora, eu lavo meu pincel e eu vou colocar o azul celeste. E o azul celeste, quando chegar aqui em cima desse risco, você faz ele assim bem de leve. Ó, aqui preenche. Quando chegar aqui, você termina assim de leve, de leve, de leve. Tão leve que a linha vai ficar aparecendo ali. Mas não é para esfumar.
Aí tenho aqui mais ou menos 1 centímetro de azul celeste. Aí eu vou passar pro azul cobalto. E o cobalto vai sumir dentro do celeste. Você vai esfumar. E vou terminar aqui no cantinho com azul marinho. Agora, eu vou fazer a mesma coisa nesta parte aqui. Ó, você viu que essa parte aqui, o espaço é menor. Mas coloquei todas as cores também. Aqui só vai um pouquinho, essa parte aqui a gente vai fazer desenhinho depois. Então, agora a gente vai encher tudo. Só vai o azul marinho e o azul cobalto. Então, eu vou preencher toda essa área aqui com azul cobalto, até mais ou menos por aqui, ó. Isso daqui é branco. Então, preserva aquele triângulo. Aqui vou preencher. Preencher com cobalto. E essa parte aqui, ó, vai ficar azul marinho, vai ficar bem mais escura. Então, azul cobalto até por aqui, aí o azul marinho, e daí mescla assim os dois um pouquinho. Vou fazer os dois lados e daí já mostro pra você. Essa área aqui, você vai fazer essa passagem de cor, sem deixar aqui uma linha dividindo esses dois espaços. Aí, trabalhei com um pouquinho do azul marinho mesmo. Ó, peguei outro pincel, um pouquinho do azul celeste. Cada ponta dessa, você vai puxar o azul celeste assim, ó. Um risquinho. Saindo de lá e vindo pra fora. E aqui, você vai sujar um pouquinho. Mesma coisa do lado de lá. Ó, você tira de lá e vem até na pontinha. E aqui você vai sujar um pouquinho com azul celeste para fazer uma passagem, para não ficar essa cor muito forte. Agora pego o zero, o azul marinho e aqui em cima do risco. Sabe esse risco? É bem forte, é grossinho, não é um risco fininho. E você vai fazendo esse movimento. E alguns, você pode até puxar um pouquinho assim, ó, pra cima desse risquinho ali. Ó, eu vou engrossar um pouquinho mais. E agora, nesse espaço branco que sobrou, você vai colocar... Você vai fazer duas divisões, agora são fininhas. O último espaço é branco. Duas divisões, ó. Pode até puxar esse azulzinho aqui pra fora. Duas. Esse risquinho chega até no final. Mas o último espaço ali é o branco. Outra coisa que você precisa fazer antes que seque lá em cima, detalhe que eu tô vendo ali, um pouquinho do laranja. Você vai tirar o excesso no pratinho e vai fazer aqui, você vai deixar um espaço. Você viu que essa linha aqui, ela vai continuar aqui em cima, só que com o branco. Você vai deixar um espaço e vai fazer aqui, ó, o laranja em cima do azul cobalto. Ele vai ficar uma cor assim meio suja, mas é exatamente isso que tem na borboleta. Você vai fazer isso aqui. Tô colocando tinta mesmo. Ó, deixa uma borda. Isso daqui não vem até embaixo. Ele faz aqui, ó, ele fecha ali, mais ou menos no meio desse espaço. Isso tem dos dois lados. Você viu que eu coloquei várias vezes para ficar naquele tom. Esse lado de cá, a asa tá mais inclinada,
Então, o espaço é um pouquinho menor. Mas é isso ali. Gente, eu comecei a fazer aqui e até esqueci de gravar esse pedaço. Então, o que que eu fiz aqui desse lado? Eu coloquei o branco aqui, ó, em cada curvinha. Depois, em seguida, eu coloquei um azul celeste. E depois, outro branco. Aí, eu peguei o azul marinho e fiz esses riscos aqui. Aqui eu tenho um espaço branco, mais uma pintinha branca e dois, pertinho ali, dois risquinhos desses que a gente vai fazendo aqui na sequência de branco, coloquei ali com laranja. Então, agora eu vou fazer aqui o outro lado, que eu já comecei também, porém, ainda dá tempo, né? Primeiro, você vai realçar esse último espaço aqui, ó, com branco, que até já tinha começado. Aí, você vai subir nessa parte, fazendo assim, ó, cada fundinho, você faz com branco. No seu desenho, isso daqui vai bem certinho, tá? Esses fundinhos. No desenho anterior, o desenho que eu tava lidando aqui, eu não tinha feito, eu tinha feito só... Mas agora eu desenhei aqui bem certinho. Então, esse branquinho aqui, ó, você vem fazendo isso aqui até aqui na ponta. Aí, já aproveita e coloca aqui aquele triângulozinho branco e um pontinho do lado. Agora, o próximo risquinho é azul celeste. Se você não tem azul celeste, você pode fazer com azul hortênsia, que eu acho que vai dar certo também. Azul mar. Ó, tá vendo? Eu vou seguindo o branco. Assim, bem pertinho, mas não precisa encostar. Não deve encostar. Aqui o azul celeste, ó, vem até o último espaço. Agora, aqui que eu já tinha feito, esse branco aqui, o segundo, eu vou sujar um pouquinho com o azul celeste também. Ó, o espaço branco ali do meio. Assim. Aqui eu tinha feito essas divisões com azul celeste, mas até falhadinho. Aqui eu vou colocar um pouquinho mais do branco. Às vezes depois que seca, aqui tá seco, eu tô continuando hoje. Depois que seca, o tecido aparece. Quando você não preencheu direito. Esse tecido aqui é o tecido da linha Ouro Maber. O pano, ele é muito bom. Mas na hora de pintar, ele é meio seco. Aí, se você não lidar tudo com água ou diluente, é difícil você preencher as tramas do tecido, porque ele é muito fechadinho. Ele é um tecido que não é para secar a louça. É um tecido para você fazer um pano decorativo. Eu vou passar novamente aqui, ó, essas linhas que eu tinha feito com azul celeste, eu vou passar com azul cobalto. Aqui, ó, saio lá da ponta e aqui faço uma curva. E aqui, meu pincel tá abrindo, tem uma sujeirinha assim, ó, é um Vzinho, tá vendo? Na ponta da linha. Agora aqui já fica assim. Aqui eu vou continuar agora com o branco, porque eu tive um branco, um azul celeste e agora outro branco. Na sequência. Aqui seria, ó, continuação desse, tá? Os espaços são irregulares, então não precisa ficar com... Tem uns que são gordinhos, tem uns que são uma pontinha só. Aqui, ó, onde termina
a separação das pétalas, tem até essa daqui de cima. Essa de cima é que fica por baixo. Ela tem aqui uma puxadinha assim, ó. Peguei o branco, peguei um pouquinho do azul celeste. Ó, aqui fica arredondadinho e aqui vai sumindo. Do lado de cá seria bem aqui, ó. Só que é esse que tá por cima. Esse aqui tem que sair bem aqui do corpinho. Nossa, essa borboleta aqui tá me dando um baile. Agora eu vou voltar, porque ela não pode chegar ali, essa linha sai daqui. Então, eu vou pôr o azul aqui de novo, só pra cobrir. O teu risco vai certinho, tá? Porque aí, quando eu vou fazer o teu risco, eu já conserto esses detalhes. Que às vezes, quando eu tô desenhando, eu nem percebo. Quando eu vou pintar, aí eu percebo. Aí tem que consertar. Mas o teu vai consertadinho, tá? Antes do laranja, eu vou continuar com o azul marinho. Ele tem ainda aqui, ó, mais uma camada, que é a continuação desse aqui. E vai até o final também. Aí, agora o laranja. O laranja começa aqui, ó, na linha aqui, ó, bem certinho aqui nesse daqui. Um pontinho, no segundo e no terceiro. Aí aqui você pode pôr só uma sujeirinha, ó, vai acabando. Vou colocar um pouquinho do azul celeste aqui, ó, fazendo uns pontinhos. Saiu um risquinho. Aqui e aqui. Só isso no corpo. Agora, com o preto, vou fazer a anteninha. Bem fininha, né? E aqui, ó, tem 2 pontinhos brancos. E só. Veja, acompanhe bem certinho o teu risco, que vai dar certo e vai ficar bonito. As anteninhas, a última parte aqui, ó, é tipo um bastãozinho. Aqui, ó, mais gordinho. Na verdade, de todas elas é assim. Aqui, ó, anteninha. No final é um pouquinho mais gordinho. Você pode usar esse risco pegando apenas partes dele. Pode colocar num pano, uma borboleta um pouquinho maior, pode colocar perto de uma flor, pode colocar numa camiseta, numa toalha, enfim. Essa é a minha sugestão para você, mas você pode usar da forma que melhor lhe convier. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia, muito obrigado. E agora vamos ver para quem eu vou mandar o beijinho especial de hoje. Hoje é dia de mostrar o trabalho de minha aluna virtual Sueli, que mora em Taboão da Serra, região da Grande São Paulo. Começou a pintar em 2017, quando conheceu o canal Sonalu Pinturas. Ela disse que já se desenvolveu bastante na pintura e isso nós podemos comprovar observando esse lindo trabalho. Sueli, um beijo grande para você e que Deus abençoe.